a votar também. E a minha participação aqui no Brasil com a NEIS é mais na parte de organização dos cursos, né? Ficou como a parte de um promotor, busco as pessoas interessadas em fazer os cursos, pelo menos a parte de revestimentos, né? Tem a seção também que cuida um pouco da parte cuidou um pouco também lá no passado dos cursos, mas também agora acredito que, não sei como é que vai ser a partir de agora, porque muitas coisas podem mudar com essa joint aventura que eles estão fazendo aí, com essa junção, né, dos dois. Eu não sei como é que vai ser ainda. Espero que seja bom, né? Os membros estão votando. Quantos são os inspetores NEIS no Brasil? São muitos? Eu acredito que uns 200, não, acho que nem 200, entre 1 e 2, nível 1 e nível 2. É bem poucos. Não, somando todos, um pouco mais de 200, Gilvan. Eu não tenho somado, mas eu acredito que seja isso aí mesmo. Um pouco mais de 200 inspetores no Brasil. Considerando inspeção de pintura NEIS 1, NEIS 2, NEIS 3. Isso. Então, somando tudo, dá em torno de 220, mais ou menos. Por isso, Ricardo precisa fazer um pouco de cultura de anticorrosão, de proteção É verdade. superfícies, não é? Você acha que precisa fazer? Sim, precisa. Você faz cursos nas empresas ou não? Sim, nós fazemos também cursos nas empresas, treinamentos, né? Uhum. E a gente acaba formando, inclusive aqui tem NEIS, mas também tem outra instituição mais forte aqui, que é a ABRAC, né? Associação Brasileira de Corrosão, e que tem bastante inspetores, tem cerca de 700 a 800 inspetores de pintura. Pronto? Sim. E aí também tem esse crescimento forte também, né? Então tem alguns especialistas em corrosão também, mas pelo tamanho do Brasil são poucos, realmente precisa ter mais gente fortalecendo esse mercado anticorrosivo. A Abraco tem inspetores com a sua, como se diz, específica, ou são diferentes, não é? As específicas são áreas, por exemplo, Petrobras ela é voltada para o mercado de petróleo, né? Óleo e gás. Então, ela fala mais especificamente desse mercado. Justamente ela desenvolveu isso daí por conta da própria Petrobras, né? E aí para poder atender algumas normas e exigências da própria Petrobras. Então, isso que faz a diferença de outros que também focam, tem um foco principal no óleo e gás, mas visualizam outros mercados também, né? Então, porque essa cultura é praticamente agora só no óleo e gás. Está só começando agora a ser interessante para outros tipos de indústrias, ou não? A parte de proteção. Não, a parte de proteção anticorrosiva no Brasil, ela já vem numa cultura há algumas décadas, né? De outros mercados. Então, mais voltado para algumas empresas específicas que atendem, fornecedores de fabricantes de tintas e revestimentos que atendem esse mercado específico. Tanto mineração, energia, que é energia elétrica, eólica, hidrelétrica, plantas químicas, papel e celulose. Então, tem um mercado bastante grande, onde já se vem atuando já há décadas no mercado anticorrosivo, né? Então, o pessoal já tem uma preocupação com proteção anticorrosiva.
a cultura que tem que mudar um pouco do pensamento das pessoas, que às vezes de repente, custo-benefício de você estar usando um produto de melhor desempenho, onde você vai ter uma performance de muito mais tempo, e o pessoal opta por ter um produto mais barato, só que em pouco tempo ele tem que trocar o produto, ou refazer a pintura, ou até mesmo o equipamento tem que ser trocado todo, né? Entendi. Muita coisa tem que ser feita ainda no Brasil. Uhum. Só uma coisa para explicar ao Jefferson, que agora entrou. A gente faz uma regia da discussão, porque é impossível ter os microfones apertados para todos. Então, quem quer falar precisa apertar o microfone, o seu microfone, tá bom? Desculpe, Ricardo, você vai falar de um modo, uma maneira de trabalhar com especificações e fazer um documento para a certificação do trabalho feito, não é verdade? Sim, o que eu vou falar hoje é um resumo das responsabilidades de um inspetor de pintura no projeto, né? Então, quais são as principais responsabilidades do inspetor de pintura no projeto e alguns organismos que formam inspetores de pintura, né? No Brasil e fora do Brasil também. Ok, tudo bem. Bom, eu acho que eu não conheço Jefferson. Eu sou Patrícia, sou a irmã do Máximo. Eu não conheço o Jefferson. Cássia, pode fazer uma apresentação? Sim, claro, Patrícia. A Patrícia e o Máximo, eles são... O Máximo fica na Espanha, né, Máximo? A Patrícia, ela fica na Itália, né? E são da empresa La Revista de Colore, né? Pela editora Reconal. É uma revista aí que já tem muitos anos já de trabalho técnico nesse nosso segmento de pintura industrial. E nós tivemos, né, conversando com eles, nós tivemos aí a ideia de estar fazendo esses encontros. Eles começaram a fazer os encontros através da Espanha, né, com os contatos de lá, para que a gente possa aí, nesse momento, né, fazer uma troca de informações e de conhecimento do nosso segmento. Então, a ideia desse canal, desses nossos encontros, é para que nós possamos aí estar trocando experiências, né? Então, ele é aberto para profissionais e empresas que queiram fazer apresentações aí voltado para o nosso segmento de pintura industrial e proteção anticorrosiva. A nossa ideia de iniciar aí uma palestra, né, aí com o Ricardo, falando sobre esse assunto de inspetores, foi por causa de uma questão que nós vivenciamos aqui no Brasil. Não sei aí fora, na Europa, se também acontece isso, mas nós temos aqui uma situação onde as empresas elas confundem muito o papel do inspetor de pintura e acaba, às vezes, fazendo com que, cobrando do inspetor atribuições que não é dele, ou fazendo contratações para atividades duplas, que não são atividades deles. Então, a nossa intenção, para que o Ricardo falasse um pouco sobre esse assunto, foi exatamente isso, para que a gente possa aí contribuir aí em passar para todos, né? Tem bastante gente se formando agora, né? Tanto na Abraco, a Abraco está sempre formando o pessoal, a Neis também agora começou a dar o curso aqui no Brasil, né? Então, a nossa ideia realmente é para
trazer uma clareza, né, de qual que é o verdadeiro papel de um inspetor de pintura, porque aqui no Brasil realmente as empresas às vezes acabam confundindo essa atribuição do inspetor e aí acaba não vindo de encontro com a ética e responsabilidade que eles têm realmente sobre as obras. Tá ok? Ricardo. Ok. Aperta o microfone, Ricardo. Ricardo, você... ok. Oi. Bom, podemos começar? Bom, vamos lá. Como o título já dizia, estamos falando de responsabilidades dos inspetores de pintura industrial, né? E vamos falar também dos órgãos formadores desses inspetores de pintura, né? Tá compartilhado o vídeo aí? Tá? Ok. Só para falar um pouco sobre a RC, né? Nós somos uma empresa de prestação de serviço de consultoria, auditoria, perícia, cursos e treinamentos, né, para todos os segmentos onde há necessidade de proteção contra a corrosão, né, o anticorrosivo, né, por meio de revestimentos ou pinturas. Nós possuímos a empresa RC mais de 12 anos de atuação no mercado, com ênfase principal no atendimento diferenciado, voltado para a entrega de solução no cliente. Então, quer dizer, a gente atua vendo a necessidade de cada cliente. Correto? Nós contamos com profissionais qualificados, com formação internacional, vasto conhecimento e expertise no segmento de Protective Coatings. Minha experiência, né, que eu tenho mais de 25 anos de experiência só no segmento de Protective Coatings, tenho experiência de mercado de mais de 31 anos, mas especificamente no Protective Coatings, que é a pintura proteção anticorrosiva, há pouco mais de 25 anos, né? Desde trabalho em pesquisa, desenvolvimento e controle de qualidade de produtos, né? Passando por toda a cadeia produtiva dos produtos, né? Assistência técnica, consultoria técnica comercial, né? E a empresa foi desenvolvida para atender as necessidades do mercado com os diferenciais, né? E conto com as formações minhas aí algumas das formações minhas, principalmente as técnicas que estão colocadas aí, né, envolvidas para esse segmento aí de proteção anticorrosiva. Entrando já diretamente, né, o papel do inspetor de pintura industrial, né, o inspetor de pintura ele atua diretamente com a área de qualidade, né, então ele é visto, deve ser visto como a pessoa da qualidade em pintura ou revestimento. Então, o pintor especificamente de pintura industrial, ele é responsável por conduzir e realizar as inspeções durante todas as etapas do processo do serviço de pintura industrial. Então, tem que acompanhar realmente o processo de pintura para que haja um desempenho correto solicitado pela especificação. Ele deve relatar e registrar o andamento, as ocorrências e as ações ocorridas durante o processo. Até alguma ação que não esteja conforme, ele tem que relatar também. O trabalho do inspetor de pintura industrial, feito da maneira correta, é a chave do sucesso da pintura e revestimentos para a proteção anticorrosiva, de todos os materiais que necessitam de proteção. Tá? Dentro da responsabilidade do inspetor de pintura industrial, ele tem que atuar como parte de uma equipe eficaz, né? Garantir que as especificações do projeto sejam seguidas por escrito,
ou emendas formalmente, né, que sejam seguidas. Então, toda a especificação, né, que o projeto tenha, ou uma especificação específica para cada projeto, sendo um projeto de qualquer área, ou mesmo, por exemplo, o pessoal mais focado no segmento de proteção anticorrosiva para petróleo, óleo e gás, região onshore e offshore, tem algumas especificações, tanto de Petrobras, como especificações a ISO 12944, a NERSOC 1501, onde que tem que atender aos requisitos das especificações. E o inspetor de pintura ele tem que garantir que seja atendida as especificações do projeto. E ele tem que documentar os resultados também, por meio de relatório, de diário de board, né? Desculpa. Dentro dos deveres gerais do inspetor, é um resumo que a gente colocou aqui para a gente poder estar falando, né? E é bem amplo o dever do inspetor. Ele tem que observar todas as etapas do processo, né? Testar, fazer todos os testes conforme as especificações, as solicitações, os requerimentos das especificações, verificar a conformidade com a especificação, pegar o documento, avaliar, ver se está em conforme ou não com a especificação e relatar por meio da emissão do relatório. Então, tudo que ele for visto ou testar ou verificar a conformidade, ele tem que relatar no relatório, né? Tem o relatório diário também ou o relatório final da inspeção. Vamos avaliar cada item daquele que eu falei. Vamos abrir um pouco mais, né? Com relação à segurança. Ele não é responsável pela segurança, mas ele tem que conhecer a segurança pessoal, segurança que exige para o bom andamento da pintura ou do revestimento. São os itens que podem afetar a si mesmo ou ao contratante ou à empresa, bem como também ele deve relatar quaisquer problemas que possam afetar o projeto, né? Então, se ele tem responsabilidade, por exemplo, se ele vai fazer a pintura interna de um tanque, onde tem que ter a preocupação com o espaço confinado, o pessoal tem que ter os equipamentos necessários, ele também tem que estar apontando se está correto ou não. E esse quesito da segurança, né? Ele tem que observar as condições ambientais, observar, monitorar e registrar, que são as condições ambientais, as condições climáticas para uma boa execução da pintura ou da aplicação do revestimento no projeto. Ele tem que observar a preparação da superfície, se a superfície está preparada para poder receber a pintura ou se está preparada para poder fazer a preparação da superfície, se ela está bem atendendo aos requisitos da especificação, né? Acompanhar a aplicação da tinta, como a gente está falando de pintura industrial, a gente vai falar mais de tinta, não de revestimento, né? E as características das tintas aplicadas, como secagem, cobertura, aspecto, como que ela está após a aplicação. E testando, a gente falou de o que tem que observar, né? E para testar, vamos listar alguns itens para fazer os testes também. Por exemplo, as condições ambientais, onde são as condições climáticas, onde todo o processo é imprescindível que os parâmetros, né, a umidade relativa do ar, a temperatura ambiente, a temperatura da superfície, do ponto de orvalho são os básicos, tem mais ainda outros itens que podem ser verificados, né? Eles têm que ser verificados para a melhor eficácia do projeto. Dessa maneira, garantir que a temperatura da superfície esteja dentro da faixa requerida ou necessária para uma boa aplicação. Tem as condições que, para aplicação das tintas de modo geral, por exemplo, a temperatura ambiente tem que estar entre 10 e 52 graus Celsius de temperatura, então ele tem que estar controlando para ver isso aí. A temperatura do ponto de orvalho tem que estar dentro do parâmetro necessário, que é 3 graus centígrados acima da temperatura da superfície. A temperatura da superfície tem que estar pelo menos 3 graus acima da temperatura do ponto de orvalho.
3 graus centígrados ou 5 graus Fahrenheit. Né? Antes da preparação da superfície, a gente está falando especificamente do jateamento. Né? O que o inspetor de pintura industrial tem que fazer? Verificar a presença de contaminantes visíveis, né? E realizar testes para contaminantes invisíveis, como sais solúveis ou qualquer outro tipo de contaminante. Então, ele tem que fazer a verificação visual, aplicar os testes que forem necessários ou alguns outros testes a mais que estejam presentes dentro das especificações, né, do plano de pintura. No caso do jateamento, verificar a granulometria do abrasivo, né, para garantir, para saber se o tipo do abrasivo, o tamanho do abrasivo está adequado conforme a especificação para poder atingir o perfil de rugosidade necessário. Né? Verificar se o abrasivo está livre de contaminante também. Por exemplo, uma granulária de aço tem que estar livre dos contaminantes, tem que fazer os testes, qualquer outro tipo de abrasivo também. Né? Antes do jateamento, ele tem que checar se a linha de ar do compressor está limpa, está livre de óleo, né? Está sem contaminante também. E como que tá, qual é o tamanho do bico do jato, né? Se está muito gasto, não está, ele tem que estar fazendo essas verificações, né? Para poder garantir realmente que o preparo da superfície vai ser feito de maneira adequada. Né? E depois de fazer, aí ele libera para fazer o jateamento abrasivo. Após a preparação da superfície do jateamento abrasivo, ele verifica o aspecto da superfície jateada, né, com relação ao grau de limpeza e compara com o que for solicitado. Qual que é o grau de limpeza? Qual o padrão solicitado de grau de limpeza do perfil de rugosidade? Né? Então, verificar o valor do perfil de rugosidade também, de acordo com o método solicitado, pode ser com um rugosímetro, uma fita réplica tape, depende da especificação, é solicitado um tipo de perfil de rugosidade. Né? Então, isso também faz parte da responsabilidade do inspetor de pintura. Então, são os testes que ele tem que ser feito, né, antes da aplicação da tinta. Estou seguindo todas as etapas do processo, começando antes do preparo da superfície, antes do jateamento, depois do jateamento. Aí ele libera para a aplicação da tinta, e antes dele liberar da aplicação da tinta, ele liberou a superfície a ser pintada. Agora, o que ele tem que verificar se a tinta está em boas condições de uso. Né? Dá uma olhada na embalagem da tinta, ver o prazo de validade, né, da tinta, dos componentes da tinta, do próprio diluente que vai diluir a tinta. E só um momento, Márcio, estão vendo a apresentação? Não, agora não. Não. Estamos vendo a... Não, para mim não. Para mim não também. Não, perdemos a apresentação, a sua apresentação. Estamos vendo a página de Skype agora. Agora coloquei para compartilhar. Ok. Voltou. Voltou? Ok. Alguém que entrou compartilhou a tela também, aí derrubou a tela do Ricardo. Bom, voltamos. Pode ter sido eu, desculpa. Não tem problema. Antes da aplicação da tinta, então, retomando aqui, o que o inspetor de pintura industrial tem que fazer? Verificar se a tinta está em boas condições de uso, verificar os componentes da tinta, tanto componente A, B, C, se for o caso, né, bem como o solvente, prazo de validade, ver se ela está em boa condição, se não tem resíduo nenhum, né? Verificar o equipamento de aplicação,
ou uma pistola convencional, ou até mesmo se for usar um rolo, se o rolo está bem adequado para a aplicação, ou uma pistola airless, um equipamento airless assistido, o que for, né, para garantir que as configurações estão corretas do equipamento para a aplicação, né? Então, faz parte também da responsabilidade do inspetor de pintura industrial. Depois de feita a aplicação da tinta, o que ele tem que ver? O aspecto visual da superfície, né? Para ver se não tem falha, se não tem escorrimento, se não tem nenhum ponto que ficou sem tinta, né? E aí ele vai medir, vai verificar as espessuras de película seca da tinta de cada demão. Se tiver 2 demãos de tinta na tinta de fundo, na tinta de acabamento, se tiver 2, 3, 4 demãos, em cada demão de tinta ele tem que repetir o mesmo processo de inspeção, né? Antes da aplicação de uma demão de tinta em cima da outra camada, tem que ver se tem algum tipo de contaminante na superfície, né? Também, normalmente se faz a pintura em sites, em fábrica, onde a superfície, a peça, o equipamento fica num ambiente fechado, e aí não tem contaminantes. Mas, em alguns casos, o pessoal faz a pintura num campo aberto, e aí pode ter contaminantes. Então, tem que verificar isso também. E realizar outros testes solicitados, né, como aderência, teste de descontinuidade. O teste de aderência depende do método, conforme solicitado na especificação de pintura. Então, para cada processo tem uma especificação de pintura, onde ele amarra e o inspetor de pintura tem que cumprir os requisitos dessa especificação de pintura, né? Com relação essa foi a parte da pintura. Agora a gente fala um pouco de documentação, que ele também tem que, além de acompanhar o processo, ele também tem que verificar os documentos, as especificações, verificar se tem procedimento especial necessário para o relatório, né? Além de ele ter os quesitos de atender às especificações de pintura, para o relatório, às vezes pode ter algum item necessário que eles pedem também. Verificar todos os pontos necessários para a boa execução do projeto. Antes de iniciar a pintura, ele tem que avaliar a documentação, as especificações, para poder saber se ela está de acordo, né? Ou se de repente precisa tirar alguma dúvida ou ter alguma questão com relação às especificações, né? Então, os registros que ele faz também fornece depois do relatório pronto, tanto o relatório diário do processo como o relatório final. Os registros fornecem, e no momento da manutenção lá na frente, quando houver necessidade de manutenção do equipamento ou da peça que for pintada, ele fornece informações importantes, né, como o que foi pintado, qual material foi usado, onde foi feito o serviço de pintura, como foi feito, quais as condições ambientais que foram feitas, né? Ele demonstra todas as informações de como foi feito o processo. Se o processo foi feito da maneira correta, foi acompanhado, foi tudo registrado e durou 20 anos, o pessoal vai saber lá na manutenção que se fizer o mesmo processo e usar o mesmo material também vai durar 20 anos, né? Então, isso serve também para a manutenção, é bastante importante, os registros dos relatórios do inspetor de pintura. Na emissão do relatório, né, ele tem que relatar quando houver qualquer desvio decorrente do processo, né? O inspetor deve emitir um relatório de não conformidade, né, e ele também sendo responsável pelo fechamento do mesmo, com a disposição se foi corrigido, se não foi corrigido, se foi aceito por concessão, se não foi, qual a disposição que vai ser feita com relação ao processo, né, da não conformidade. O inspetor de pintura também deve emitir um relatório final, né, de acordo com a solicitação do cliente, onde também vai constar todas as informações verificadas do processo.
e os resultados obtidos dos testes realizados. Ou seja, nesse relatório final, tudo que aconteceu durante o processo, tudo que aconteceu no processo de pintura, antes, durante e depois, tem que ser informado nesse relatório final. Então, isso é todo documento que vai ser apresentado para o cliente final, que é bastante importante. Isso para garantir que a qualidade do processo seja feita da maneira correta. Né? Então, o inspetor de pintura industrial ele é responsável pela qualidade do processo de pintura. Né? Listamos aqui outros itens que podem ser verificados e relatados, reportados, né? O tipo de equipamento de teste, com as suas aferições e calibrações regulares, né? Se ele usou um medidor de camada, qual a aferição dele, qual o tipo de equipamento que ele usou, um teste de descontinuidade, um holiday detector, qual via foi, via úmida, via seca, qual o tipo de voltagem que ele colocou, qual a aferição dele, a calibração, se está dentro da validade ou não, né? As datas de fabricação e de validade dos produtos utilizados, né? Tanto tinta, solventes, todos os produtos, né? Todos os testes realizados que foram feitos durante o processo, relatando as respectivas normas, né? Os standards e os resultados que foram obtidos, né? Identificando também se está aprovado ou reprovado conforme os parâmetros de aprovação solicitados pelo cliente. Que isso vem descrito dentro do documento de especificação de pintura. Ou do contrato do cliente, né? Também pode estar essas informações. Agora, o que não faz parte das responsabilidades do inspetor? Atuar como supervisor de projeto na produção, por exemplo, né? Isso pode gerar conflito de interesse e ser prejudicial à qualidade do serviço, comprometendo o projeto. Por quê? Se o inspetor de pintura for contratado como supervisor de projeto, tá ok, não tem problema. O problema é se ele for responsável pela qualidade como inspetor de pintura e também trabalhar como supervisor de projeto. Por que a gente quis colocar isso também? Porque isso é uma coisa que algumas empresas no Brasil confundem bastante e acaba contratando um supervisor e inspetor ao mesmo tempo. Então, isso gera um conflito de interesses e realmente acaba prejudicando muito a qualidade do serviço, porque a produtividade do projeto, o cara quer aumentar a velocidade do projeto e acaba reduzindo um pouco a qualidade, aplica mais ou menos e aprova de uma maneira que às vezes não é satisfatória, né? E também não fazer mudança na especificação por nenhum motivo. Então, se ele recebe a especificação, não é responsabilidade do inspetor fazer a mudança. Ele pode ver que tem alguma coisa errada e solicitar a alteração, né, por escrito pelo proprietário da obra, do projeto, ou pelo próprio autor da especificação. Então, não é ele quem faz. Não é ele quem faz as mudanças. Ele pode solicitar as mudanças, né? Então, a gente falou bastante sobre isso. Deixa eu ver se... com relação à responsabilidade dos inspetores de pintura industrial, é isso. Uma coisa que é importante a gente falar é com relação à ética, a valores dentro de uma especificação de pintura. Dentro de um projeto onde tenha há necessidade de um inspetor de pintura, no Brasil, às vezes, tem algumas empresas que confundem e solicitam. Até, eu não quero que o inspetor fique o tempo todo junto comigo. Ele só pode vir aqui, faz o relatório, assina e acabou. E isso não faz parte da responsabilidade do inspetor de pintura, né? Isso, ética, não é tão ético, também não é moral isso. Porém, acontece muitas coisas, né? E acontece que com essa solicitação de algumas empresas, alguns inspetores de pinturas que são contratados
e fazem a jornada normal de trabalho, no final do dia passa na outra empresa somente para assinar um relatório e sem avaliar como foi feito, sem avaliar o processo, sem avaliar a maneira como que foi feito, qual tipo de equipamento foi usado. Então, ele só vai lá, assina, mas ele não faz a responsabilidade dele no projeto. Então, isso a gente trabalha muito forte, a gente que, por exemplo, como eu fiz o treinamento, o curso de inspetor de pintura NACE lá nos Estados Unidos, eles lá não entendem esse processo. Mas por que uma pessoa vai fazer isso e não é da responsabilidade dele? Ele tem que acompanhar o processo. Isso aí até eu questionei isso com o pessoal lá e eles esclareceram muito que eles não entendem porque não é para fazer isso e eles não entendem que ninguém faz isso lá nos Estados Unidos. E eu acredito que em outro lugar do mundo também não, né? Mas no Brasil tem alguma cultura de algumas empresas que não são legais. Bom, falar um pouco sobre alguns órgãos que são formadores e inspetores de pintura, para quem não conhece, acabar vendo, conhecendo também. Né? Tem alguns órgãos formadores que eu vou falar da Abraco, da NACE, da SSPC e da Froso, por exemplo, que é uma empresa da Noruega. Né? Então, a Abraco é do Brasil, a criação dela foi em 1968, né? Ela faz treinamentos de inspeção em pintura industrial. Né? A NACE é americana, a criação em 1943, e também faz treinamentos de inspeção em pintura e revestimentos. Né? Então, tanto é que Coating Inspector, que é pintura e revestimento. A SSPC também é americana, criação em 1950, também pinturas e revestimentos. A Frosio, ela foi criada na Noruega em 1986 e ela fala de tratamento de superfície e isolamento. O tópico tratamento de superfície, vocês vão ver que também é relacionado à pintura. Né? Deixa eu pegar o próximo aqui. Deixa eu só voltar. Só para ter uma ideia, a Abraco, no Brasil, ela foi formada por conta mais do marítimo e do offshore, que era para a própria Petrobras. Né? A NACE o início dela foi por conta de pipelines, por linhas de tubulação, mas também o pessoal veio especializado de corrosão de óleo e gás, de petróleo, como a SSPC também. Então, até essa joint venture entre NACE e SSPC, que ainda está em movimento, eu acho que acaba sendo bastante viável. A Frosio da Noruega, ela foi criada, foi uma empresa de tinta da Noruega que criou a Frosio, né, talvez para fazer inspeções em cima de produtos que ela fornece também. Então, a Frosio ela é da Noruega. Os mercados que eles atendem, a Abraco ela atende especificamente o Brasil. Né? Alguns projetos da Abraco, da Petrobras, que são produzidos fora do Brasil. Hoje, não sei se tem, acredito que não tenha atualmente, fora do Brasil, projetos de Petrobras, mas eu já cheguei a ver na China e também na Itália, onde o pessoal podia fazer inspeção com certificação da Abraco, né, da Petrobras. A NACE, os países onde ela tem treinamento são esses daí, que é Estados Unidos, Índia, China, Tailândia, todos esses. Né? A SSPC, os países que elas fazem treinamento são esses também, eles são bem... a maioria deles são os mesmos que a NACE faz. E a Frosio faz treinamento em alguns países da Europa e em alguns países da Ásia. Né? Então, ela tem uma atuação mais para a Europa e para a Ásia. Dos cursos que a Abraco tem aqui no Brasil, que a gente tinha comentado antes, a Abraco, Associação Brasileira de Corrosão, ela tem um curso básico de pintura industrial, curso básico de proteção catódica, de qualificação ela tem de inspetor de pintura industrial nível 1 e nível 2,
Tem aula prática para inspetor de pintura, nível 1, nível 2, para ajudá-los a recertificação. Tem curso para pintor encarregado de pintura industrial, que ela faz em company. Porém, tem algumas outras empresas que ela, em parceria com a Abraco, também fazem os cursos para pintor também. Né? Estão fazendo curso para pintor agora, atendendo uma norma da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e para atender a certificação de pintor também. A Frozio tem alguns cursos que eu falei de tratamento de superfície. Tem inspetor de pintura nível 1, 2 e 3. O que diferencia entre eles é a experiência que o inspetor de pintura tem. Então, se você tem mais de 5 anos de experiência em inspeção de pintura e já tem 2 anos documentados, você já pode entrar como inspetor nível 3 da Frozio, né? E ela faz curso de isolamento também. A NACE, ela tem o Coat Inspector Program, que é o revestimento de inspetor de revestimentos, né? 1, 2 e 3. Proteção catódica, 1, 2, 3, 4. Né? Treinamento para inspetores de plantas nucleares, tem de plantas marítimas também. Tem revestimento industrial, revestimento geral, onde entra todo tipo de indústria, né? Tem um curso de corrosão geral, tem um curso de indústria, tubulação industrial, a indústria de refinos, são as refinarias, né? O controle de gerenciamento de corrosão, né? Tem vários cursos técnicos. A SSPC, ela tem uma gama muito grande de cursos, né? Então, dentro desses cursos que a gente pegou abaixo para destacar, foi os cursos de inspeção que ela tem, né? Fora os cursos de inspeção, tem uma série de outros cursos que também tem. Tem programa de inspeção de pontes, né? Também na NACE também tem de pontes. Tem inspeção de concreto, né? De revestimento de concreto, inspeção de proteção passiva contra fogo, tem inspeção de isolamento, tem o Master Coating Inspector, que ele, para chegar nessa certificação, ele tem que possuir 3 certificações, né? Sendo uma que é o revestimento de concreto e mais outras 2. Tem NAVSEA, que são de navios marítimos, né? De pintura, inspetor de revestimentos de pipeline, inspetor de revestimentos de proteção anticorrosiva, inspetor de thermal spray, inspeção de metalização, por exemplo, né? E, finalizando, isso foi só um breve, bem resumido sobre as responsabilidades dos inspetores de pintura e também alguns dos órgãos que certificam, que qualificam os inspetores para poder atuar nesse mercado que acaba sendo a Abraco mais no Brasil, a NACE e a CSPC e acaba sendo global, podendo atender no mundo todo, né? E a Frozio aí ligado mais na Europa e Ásia também. Então, acho que só para acrescentar, agregar um pouco mais aí no valor. E eu agradeço aí a revista de Colore, a Reconal, né, de poder participar e apresentar essa pequena mostra aí de... Obrigado. Obrigada. Cássia, você pode solicitar a apresentação das outras pessoas que são nessa reunião, por favor? Sim, Patrícia, eu peço. Eu queria pedir para que, participando, que cada um pudesse se apresentar um pouquinho, falar o que faz, de qual região que é, por favor.
Pode abrir o microfone quando for falar, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Jefferson da Silva. Eu trabalho na Sherwin-Williams como gerente de contas globais da empresa. Atuo na área de inspeção desde 93 e sou o atual presidente da CSPC no Brasil. Eu queria só até... deixa as perguntas para depois ou comentários para depois. Primeiro a sua apresentação. Hein, Cássia? Pode fazer, Jefferson, pode ficar à vontade, pode fazer a pergunta sim. Tá, na verdade, na pergunta, queria só parabenizar, obrigado pela apresentação, Ricardo. É só acrescentar aí que a CSPC hoje ela está no Brasil, já está desde o ano passado, do início do ano passado já no Brasil. E a SSPC ela tem aqui no Brasil a parceria com o CTQFF, que é um Centro de Treinamento e Qualificação Fernando Fragata, onde ela está oferecendo também os cursos da área de inspeção de pintura, os cursos de fireproof, cursos de concreto. Eles já estão montando turmas. O Renato é a pessoa que está responsável, o Renato Teixeira, era da Tecnofin, que ele está responsável montando as turmas. E os primeiros cursos já vão ser dados aqui. A gente já tem empresas certificadas QP1 também no Brasil, né, que são as empresas que estão atuando na área offshore de Macaé, já tem 6 empresas, e agora a gente está focando no treinamento da certificação da mão de obra dessas empresas. Então a CSPC ela já está atuando no Brasil através dos cursos do CTQFF. Eles têm uma carta representando a CSPC no Brasil. Né? Tá? Só isso. Sim. Obrigado pela apresentação, Ricardo. Imagina. O som do Ricardo, eu acho que sumiu. A imagem dele acho que congelou. Eu vou ver aqui. Agora sim, voltou. Tá. Então, voltando, Jefferson, eu que agradeço os seus comentários aí. Eu foquei mais em inspeção de pintura, acabei não colocando qualificação de empresas, né? Eu acredito que é somente a SSPC que tem essa qualificação de empresas, né? E também no meu slide lá, onde a SSPC faz treinamento, já está escrito Brasil lá, né? Que eu tenho acompanhado dos treinamentos que tem no Brasil também. E parabéns pelo Centro de Treinamento de Qualificação Fernando Fragata. Ok, Ricardo, um abraço. Precisando de qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigado. Obrigada, Jefferson. Obrigada, Ricardo. Obrigada. Pode continuar as apresentações, por favor. Gilvan. Gilvan? Bom, a Cássia já me apresentou, eu me chamo Gilvan. Eu também sou inspetor NEIS, sou ABRAC também, nível 2 NEIS. Fiz alguns cursos da SSPC já, né, Jefferson? E trabalho na Wood Group, que é uma empresa que é do Reino Unido, sua base é em Aberdeen. Nós prestamos serviço para várias companhias aqui, como Statoil, Equinor, SBM, Modec, entre outras americanas, Chevron, e a gente faz também bastante manutenções em plataforma. Basicamente é isso. E eu atuo na área já tem uns 20 anos aí. Basicamente isso. Que legal, ótimo. O Gilvan já é bem conhecido aí, o pessoal tem bastante respeito pelo trabalho dele. Obrigada, Gilvan. Obrigado a você. Ricardo, te agradecer esses pontos que você puxou aí, que são muito importantes. Eu acho que o pessoal confunde realmente o que você falou, a parte muito importante é a falta de respeito com a nossa profissão, pessoas assinando coisas sem ver, sem presenciar. Eu acho que você puxou um ponto que hoje é o que mais acontece. É triste, porque isso acaba destruindo nosso próprio trabalho.
A pessoa ele não se dá conta que ele está destruindo seu emprego. Ele não se dá conta que ele está acabando com sua profissão. Não está saindo. Ricardo, não está saindo o seu som. Não está saindo o seu som. Oi, melhorou, né? Agora sim. É o que a gente chama aqui no Brasil, né, para vocês aí da Itália entenderem um pouco, a gente chama de canetas de ouro. É o pessoal que só vai lá, assina o relatório e não acompanha o processo. Então, o pessoal quer falar, tem um pessoal aí que são canetas de ouro. Então, a gente tem que acabar com isso no nosso mercado, né, Gilvan? É verdade, tem sim, cara. Tá certo. Obrigada, Gilvan. Obrigada, Ricardo. Michael, você quer se apresentar? Pronto, tá me ouvindo agora? Sim, agora sim. Tá. Eu só não vou abrir aqui o vídeo porque eu tô em casa, né? Aproveitando aqui o momento de quarentena para estar estudando, cuidando das coisas em casa e tal, só que minha esposa está trabalhando no momento. Meu nome é Michael, eu sou inspetor de pintura nível 1, qualificado já tem 7 anos, estou terminando agora meu processo de recertificação. Tenho uma boa referência no mercado, quando aqui na região onde eu trabalho, comecei a atuar. Quem que me colocou no mercado começando a trabalhar com pintura industrial foi o meu pai, o Geraldo Félix, o vulgo Geraldão, que aqui na região onde a gente trabalha, muita gente conhece ele. Conhece muito. Tenho muito respeito por ele. E eu comecei na área como ajudante, depois eu fui engatilhando nas obras, né? E aí de ajudante fui para pintor, e depois eu fui para encarregado, e aí apareceu a oportunidade de me qualificar como inspetor de pintura nível 1, e quando eu me qualifiquei, eu comecei a atuar em obras, né? Já trabalhei em Petrobras, que é o nosso maior cliente, já trabalhei em obras em offshore, e agora, no momento, né, como eu estou fazendo faculdade, estou trabalhando, fazendo faculdade de processos químicos aqui na FATEC de Campinas, então eu resolvi dar um time, né, com obras que ficava viajando para lá e para cá, e acabei me focando mais, abri uma MEI, né, eu sou microempreendedor individual, e tenho atuado atendendo empresas aqui na região. Então, eu tenho clientes como Braskem, eu tenho empresa jateamento e pintura, empresas que produzem trocadores de calor. Então, nessas empresas, né, não atuo como caneta de ouro, graças a Deus, porque isso não faz parte da minha ética. Então, eu vou lá, olho equipamento, olho o sistema, ajudo o cliente a interpretar o esquema de pintura, né? Recentemente mesmo, a gente teve um problema com uma empresa que estava fazendo um serviço próximo à área da Transpetro, e a empresa estava fazendo o duto, e aí o pessoal da obra acabou atingindo o duto da Transpetro, e aí veio um sistema de pintura todo estranho, sem especificação, sem assinatura de nível 2, sem especificação nenhuma. E aí eu estava lá junto com eles, atuando e explicando para eles a etapa do processo, os ensaios que deveriam ser feitos e tal. No final das contas, no final tudo deu certo, acho que eu até acompanhei, até mandei no grupo de inspetores que eu participo, né? Depois de pronto a especificação feita. Então, assim, realmente, o ponto que o Ricardo levantou, que o Gilvan também pontuou a respeito do inspetor de pintura estar atuando como encarregado, como supervisor de pintura, é uma coisa assim que realmente está ficando na cultura das empresas, porque no fundo, eles enxergam que eles vão ter uma economia. Qual a economia? Em vez de eu contratar um inspetor que me custa X e um supervisor que me custa X, eu contrato um só que vai custar um valor para mim. E aí eu vou ter E aí muitos inspetores acabam
se aproveitando disso também, porque é um cara que, mas eu tenho já eu já tenho uma disponibilidade para trabalhar com supervisor, ele acaba aceitando isso para tentar se adequar ao mercado e não ficar desempregado. Então, realmente é uma coisa que nós precisamos trabalhar nisso para que mude a cabeça também do contratante e também do profissional, para que ele não acabe se vendendo, né? E como o Gilvan mesmo disse, né? Ele acaba perdendo oportunidades porque chega lá na frente, em vez do cara contratar um supervisor ou um inspetor, ele contrata uma pessoa só para fazer as atividades e aí acaba diminuindo a oferta de trabalho da inspeção. Tá bom? Eu acho que é isso que eu gostaria de deixar para vocês aí. E parabéns à iniciativa de vocês por esse projeto aí de estar conversando com pessoas de várias áreas. Muito obrigado. Obrigada, Michael. Nós que agradecemos a sua presença. Obrigada. Mais alguém para fazer a apresentação? Danilo. Danilo, seu Danilo, como vai? Microfono, devi aprire il microfono, guarda sul monitor tuo e lì devi schiacciare sul microfono. Então, está me ouvindo agora? Sim, Okay. seu Danilo. Muito obrigado. Ricardo, a sua apresentação foi extraordinária. Muito obrigado Então, eu vou explicar um pouco como está na Itália. A Itália tem um centro de anticorrosão para os inspetores. Chama-se INACI, Istituto Nazionale Anticorrosione. Durante 100 horas de formação, eles obtêm a certidão de inspetor de anticorrosão. O programa é mais ou menos como o de vocês, então é mais ou menos a mesma coisa. Então, eu agradeço a vossa possibilidade de dar ao Brasil essa grande possibilidade de verificar a proteção anticorrosiva. Obrigado, Ricardo. Grazie. Eu já ia falar do Danilo, do senhor Danilo. Ele é um gentleman, ele é um cara fantástico. Para vocês que se puderem me ajudar a divulgar até mais, a próxima semana vai ser uma palestra com ele. Só para vocês terem ideia, ele esteve no Brasil, morou no Brasil na década de 60, trabalhando como engenheiro químico dentro de uma fábrica de tinta. Então, para ele é muito prazeroso. Ele está compartilhando as informações com o pessoal do Brasil também. Patrícia e Máximo são brasileiros também. São brasileiros, eles nasceram no Brasil. Tá certo. Bom. Obrigada, Ricardo. Muito obrigada, seu Danilo. Vamos aguardar. Obrigado a você. Você está trabalhando muito bem. Está organizando um belo trabalho internacional. Obrigada, seu Danilo. Obrigada. Sou muito satisfeito pelo trabalho que você está fazendo, assim, para ligar um pouco os nossos conhecimentos. Sim. Realmente esperamos poder contribuir bastante, né? Máximo? Sì, una pergunta para o Ricardo, que tem experiência nesse campo. E, então, em Europa, a especificação no campo da pintura protetiva são tecnologicamente, muitas vezes, são tecnologicamente superadas. Qual é a situação no Brasil? Você disse que as especificações já são ultrapassadas, são superadas. No Brasil existem muitos projetos que eles se baseiam nas normas da ISO, a ISO 12944,
ou a Norsoc M501. Porém, em alguns segmentos, alguns mercados, algumas especificações são feitas pelos próprios fabricantes de tintas, onde ele avalia um custo-benefício melhor para o cliente e também coloca produtos, às vezes não normatizados ou não aprovados por uma dessas normas, e que dão um melhor desempenho para determinada situação que o cliente precisa, né? Então, às vezes, você usando dentro de uma planta química ou atendendo algum produto específico, às vezes, atendendo somente às normas, não atende a necessidade do cliente de durabilidade, de expectativa de durabilidade. Então, há necessidade de sempre estar se atualizando com os fabricantes de tintas para poder fazer uma especificação mais bem elaborada e de acordo com o que o cliente precisa. Assim que acaba sendo feito. Entendi. Muito obrigado. Sim, Ricardo, gostaria só de fazer... posso intervir? Claro, seu Danilo, pode falar. Queria pedir ao Ricardo, porque, como na Itália, assim no Brasil, não se usam ainda tintas à base de água que têm a mesma qualidade. Por quê? Depois eu vou dizer a minha ideia de propósito. Para você, qual é o problema de utilizar só pinturas ao solvente? Sim, a visão que tem no Brasil com relação à pintura à base d'água é a questão, primeiro, do custo, né? As tintas à base de água acaba tendo um custo mais alto, e em termos de comparação a resistências a performance da tinta comparando com a tinta base solvente, a base solvente ainda fica superior. Então, o pessoal prefere usar a tinta base solvente por conta da performance da tinta, mesmo observando uma epóxi base d'água, uma epóxi base solvente, a epóxi base solvente acaba tendo algumas performances melhores. Claro, dependendo normalmente nos padrões normais aí de especificações que tem no mercado, né? Na Itália é a mesma coisa, então estamos no mesmo nível, é a mesma coisa. Custos mais caros e a qualidade não é igual. Sim. Jefferson quer comentar alguma coisa? Sim, Pode falar. o comentário, assim, concordo em grande parte com tudo que foi falado, mas enquanto o mercado não adotar essa prática, o custo não cai. Porque quando o mercado adota essa prática, né, e muitas empresas, né, hoje se preocupam aí com o meio ambiente, e estão começando a adotar essa prática, quanto maior for o número de empresas adotando, o preço das matérias-primas vão ficar melhores para poder fazer essa linha de produtos. Nós temos, trabalho na Sherwin, a gente tem toda essa linha, né, de produtos, assim como outros fabricantes também têm, e realmente o negócio não anda, não deslanchou como deveria ter deslanchado. Mas eu acredito que quanto mais pessoas utilizarem, mais empresas utilizarem, os custos da matéria-prima vão ficar melhores, as compras de matéria-prima vão ser numa quantidade muito maior, que os preços vão acabar reduzindo, né? E a diferença em termos de resistência e tudo, com vários testes que foram feitos, já foram feitos testes dentro da área de Petrobras, o próprio Fragata do CEPEL já realizou testes com essa linha, é apaixonado por essa linha de produtos. Então, assim, é mais assim do próprio mercado abraçar essa ideia de que é a base d'água. Quando fala base d'água, eles acham que é uma resistência muito inferior à base solvente, e não é isso que acontece. E a resistência em relação ao preço. Porque muita gente diz, mas é a base d'água, deveria ser mais barato. Mas é a base d'água, mas tem que ter uma tecnologia melhor para poder aceitar água dentro da formulação. Então, Sim. não é só porque é a base d'água que é mais barato, né? Sim. Realmente, Jefferson, eu concordo. Aí a lei da oferta e demanda, né? Você tem que ter uma demanda maior, você baixa realmente os custos. Como eu trabalhei 10 anos dentro da própria Sherwin, dentro de produção, assistência técnica, e realmente tem produtos excelentes à base d'água, só que realmente tem que ter um movimento maior com relação a isso.
O senhor Danilo, eu sei que o senhor é especialista em tintas à base d'água, né? Que até desenvolveu as tintas à base d'água aqui no Brasil na década de 60. E só que a cultura vai um pouco de encontro que o Jefferson falou. Quando o pessoal fala tinta à base d'água, eles lembram de tinta para residência. As tintas acrílicas para resistência. Então, então não serve para tinta de alta resistência para proteção anticorrosiva de aço carbono ou de outros metais. Né? Sim, sim. Sim. Eu achei, só um outro comentário, eu achei muito bacana, por exemplo, eu fui no encontro da Braskem em São Paulo, fui convidado para ir no encontro da Braskem em São Paulo, onde eles estavam premiando todos os fornecedores que se preocupam com o meio ambiente, com que fazem com que a Braskem também, em paralelo, né, diminua todos os riscos dela, e trabalhe mais amigável com o meio ambiente. Eu achei muito bacana. E aí eu comentei da linha base d'água, e eles falaram, não, apresenta logo, faz uma apresentação, traz isso tudo. Por quê? Porque existem empresas que realmente estão preocupadas com isso. E é nessas empresas que vai começar essa mudança de hábito, vamos dizer assim, desse nosso mercado. Através delas é que a gente tem que aproveitar, né, e colocar essa ideia de que podemos melhorar alguma coisa, né? Sim, sim. Exatamente. No final só complementando, no final dos anos 90, início dos anos 2000, houve uma tendência de seguir duas linhas, ou uma linha base água, ou uma tinta sem solvente. O pessoal optou para ter uma tinta sem solvente, ou os atualmente, que o pessoal chama tinta 100% sólidos, né? Então, a tendência foi seguir para essa linha de tinta sem solvente e deixar de lado as tintas à base de água, justamente por conta de custo, porque não tinha tanta venda, e aí o custo da matéria-prima acaba sendo mais alto mesmo. Né? Então, e as tintas sem solvente já eram tintas das linhas de compra, onde já tinha um preço mais baixo. Então, por isso que seguiram por essa linha também. Tá certo. É isso mesmo. Máximo, quer colocar mais alguma coisa? Outra pergunta. E não sei qual é o mercado para o polvo termoplástico na pintura protetora? Há mercado ou não há no Brasil? No Brasil, o mercado é muito pequeno para tinta em pó. Então, para o segmento de anticorrosão. Tem alguns estudos, tem um pessoal apresentando alguns estudos com relação à tinta em pó, só que ainda a quantidade de tinta em pó para o segmento anticorrosivo é muito pequena. Então, acaba tendo o pessoal uma aceitação muito maior somente para tinta líquida. Né? Mas só complementando também, Ricardo, é que isso se deve também à geometria de peças, à dificuldade de aplicação, né? Porque aí depende muito, não que não seja boa, né? Inclusive existe uma norma Petrobras para pintura em pó, até para a área offshore, né? Para os equipamentos de bandejamento, alguns equipamentos painéis. Só que sempre a dificuldade. Isso são só pinturas de fábrica, né? Então, praticamente na linha que a gente está falando, é muita coisa realmente de campo, né? Então, a gente não consegue imaginar a pintura dentro de cabine, né? Secagem a tantos graus, a temperatura, né? Dificuldade de aplicação na pistola. Então, é mais assim. Agora, tudo que pode vir já aplicado de fábrica é sempre bem-vindo e é uma excelente proteção anticorrosiva também. Sim. Posso fazer uma pergunta ao Ricardo? Você falou da falta de cultura das empresas para fazer operações de qualidade. Qual é, para você, na sua experiência, a operação mais delicada que eles não entendam? É a preparação da superfície? É a utilização de produtos que não têm qualidade?
qual é o problema das empresas que não conseguem trabalhar com qualidade? Eu posso dividir em dois, pelo menos em dois segmentos. Um são empresas específicas voltadas somente para o mercado de petróleo, e aí acaba tendo uma preocupação um pouco maior, porque a exigência do cliente final acaba sendo maior, onde eles contratam, sim, os inspetores de pintura e fazem todos os projetos, já tem um inspetor de pintura interno, ele tem um departamento de qualidade, para ele poder entrar nesse mercado. Existem outras empresas que são os fabricantes de equipamentos. Então, tem todo tipo de equipamento e todo tipo de fabricante, onde eles contratam um inspetor de pintura para determinada obra. Eles não têm um inspetor de pintura, então eles têm que contratar. Então, eles não entendem que aí eu já tenho o meu pessoal da qualidade aqui, que a gente faz, está acostumado a fazer, mas eles acabam entendendo, mas entendem que isso é um custo a mais para a empresa para poder entregar o produto deles. E, normalmente, na concorrência, eles fecham os preços com os preços muito baixos para poder pegar as obras. Então, só que eles não preveem um custo do inspetor de pintura dentro da obra. E quando, lá na frente, eles vão olhar direito todo o escopo do projeto, está escrito que tem que ter um inspetor de pintura para acompanhar a obra. E aí eles não querem disponibilizar com esse custo. Então, eles minimizam, por exemplo, um inspetor que vai lá no final do dia, ele, por 50% do valor de uma diária, ele aceita o trabalho só para ir lá e assinar o relatório que já está pronto. O próprio fabricante do equipamento já deixa o relatório pronto, ele só assina. Isso é comum. Semana passada tive um caso desse, que eu soube até na região de São Paulo, aqui, no estado de São Paulo, e que aconteceu exatamente isso. Então, precisava do inspetor de pintura Mace ou Abraco, que é um projeto grande, vem de fora, né? Vem até de Singapura. E eles não quiseram. Não, a gente pode ser Abraco, da Petrobras, que é um Abraco em nível 2, e ele pegou lá por 40% do preço de uma inspeção, porque ele já trabalha numa empresa, ele vai lá só para assinar o relatório no final do dia. Isso infelizmente, acontece bastante no Brasil. Entendi. Existe uma empresa, por exemplo, a UD, que é onde o próprio Gilvan trabalha, ela tem vários inspetores de pintura já contratados dela. Então, ela não precisa contratar um inspetor de pintura para colocar no escopo de trabalho e tal. Ela já tem. O mais comum que acontece isso é para as outras empresas que são fabricantes de equipamento geral. E aí pega um projeto dessa magnitude e acaba não prevendo que tem que contratar um inspetor de pintura. Posso pedir algo novamente ao Ricardo? Sim. Ricardo, existe no Brasil um curso de formação universitária sobre tratamento de superfície ou coisa parecida? Porque na Itália nós temos um de engenharia dos tratamentos das superfícies. A pintura ocupa 50% do tempo. A formação é de 3 anos e termina com um engenheiro dos tratamentos de superfície. Existe algo no Brasil? Bom, especificamente assim, engenheiro de tratamento de superfície, não tem no Brasil, especificamente para pintura. Tem alguns cursos de engenharia química, eles contemplam tinta e proteção anticorrosiva, corrosão junto. Alguns cursos técnicos têm corrosão e tipo de proteção. Tem um curso de pós-graduação na Faculdade Oswaldo Cruz, em São Paulo, e ela trata de pós-graduação em tintas e resistências de materiais. Eles juntaram 2 matérias, que é tinta e resistência de materiais,
num curso de pós-graduação só. Em outros locais do Brasil, no Rio de Janeiro, o Jefferson do Rio de Janeiro, tem algum curso específico para isso, Jefferson? Obrigado. Não, além do que você está falando, não, Ricardo, eu desconheço. O que me chamou a atenção uma vez, eu fui convidado para dar uma aula numa pós-graduação que estava tendo numa universidade aqui do Rio de Janeiro e que a maioria das pessoas eram da área de estaleiros. Então era para falar sobre pintura, preparação dos perfis, aplicação, pintura, para essas pessoas que estavam se formando para a área de estaleiros, né? Iam trabalhar na área de estaleiros. Eu achei bem interessante. Foi inclusive uma pessoa que era um professor deles, né? Que era dessa universidade, que ele era da Marinha. Como ele trabalhava com a gente na área de pintura, corrosão, ele me convidou para dar uma aula nessa pós-graduação específica. Mas curso eu desconheço que tenha um curso específico na faculdade sobre isso. Obrigado, Jefferson. Danilo, aqui no Brasil, nós temos uma... não sei se é a cultura ou o que é, a gente tem um projeto de montar um curso específico disso. Só que a aceitação nas instituições de ensino, eles não conseguem visualizar e mensurar isso no mercado brasileiro. Mas para que pintura? Para que pintar é realmente a mesma coisa que o pessoal pensa. Pintar é pintar casa, pintar residência. E realmente não é isso daí. Tem que ter é muito mais específico que isso. Então a gente ainda está brigando com o pessoal para poder colocar isso em alguma instituição, para a gente realmente formar especialistas nisso daí. Ricardo, vou te mandar então o currículo dos 3 anos de curso de engenharia dos tratamentos de superfície. Quem sabe? Tá bem? Nós vamos te mandar. Obrigado. Obrigado. Mais alguma coisa? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Fazer mais algum comentário? Da minha parte, só agradecer aí o momento aí junto com vocês e a troca de informações, experiências, né, que enriquece bastante a gente sempre. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Jefferson. Eu também agradeço a Cássia por ter feito esse belíssimo trabalho. Muito obrigado, Cássia. Obrigada, seu Danilo. Muito Obrigado. Muito bem. Cássia, quando nos vemos a Até próxima logo. vez? A próxima no Brasil agora é na próxima segunda-feira. O senhor Danilo vai falar de economia circular no segmento de pintura industrial. Muito bem. Segunda-feira estarei aí. Tá. Aproveito até todo mundo junto para dizer a Cássia aí, pedir desculpas, né? A gente tinha falado em algumas palestras, né, da parte da nossa empresa e a própria SSPC, é que tem muita gente que entrou de férias, né, colocaram muita gente de férias agora nesse período. Então, mas não esqueci não, tá, Cássia? Nós vamos programar assim, nós vamos conversando. Eu achei muito legal essa ideia de vocês, muito interessante, e a gente não pode perder essa troca de conhecimentos aí, principalmente são oportunidades ímpares para a gente, né? Tá falando com pessoas de outros países e conhecendo cada vez mais, aprendendo todo dia um pouquinho mais, né? Obrigado. Imagina, eu que agradeço e a gente fica aqui à sua disposição, Jefferson, quando você quiser montar alguma coisa aí, tiver oportunidade, ou da Sherwin, ou algum assunto da SSPC mesmo, o canal está aqui para isso. A gente montou ele para realmente ter essa troca aí de informações e vamos globalizar o nosso segmento, né? Quebrar barreiras. Muito obrigado, Cássia. Obrigada, seu Danilo. Obrigado a todos. Até segunda-feira, então. Até segunda. Obrigada a todos. Tchau. Tchau, Patrícia. Obrigada. Tchau, Cássia. Tchau, Cássia. Muito Tchau, obrigado, Ricardo. Ricardo. Cássia, tchau. Belíssimo Tchau. trabalho. Tchau, Giovanni. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Mike.